Vamos abrir a palavra do Senhor. Mateus, capítulo 16. Versículo 13 ao 24. Somos gratos a Deus por estar nos sustentando nesse tempo, junto com os nossos irmãos que estão passando por provação e privação na área da saúde. E como o irmão Leandro orou, nós temos continuamente orado por esses amados irmãos e pedido ao nosso Deus que possa sustentá-los. Louva a Deus porque nessa noite alguns deles estão aqui em nosso meio, dando um tributo de gratidão a Deus, porque mesmo em meio à provação tem visto sua mão, seu cuidado e tem podido desfrutar da graça maravilhosa do Senhor. Amém? Amém. Mateus capítulo 16, versículo 13 ao 24. Em reverência à palavra de Deus, aqueles que assim o puderem, fiquem de pé. Diz assim a palavra de Deus: Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, interrogou seus discípulos: Quem diz os homens ser o filho do homem? Responderam-lhe: Uns dizem João Batista, outros dizem Elias, outros Jeremias, ou um dos profetas. Perguntou-lhes ele: E vós, quem dizeis que sou? Simão Pedro imediatamente respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, pois não foi carne e sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. E eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Então, ordenou aos seus discípulos que a ninguém dissessem que ele era o Cristo. Desde então, começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que era necessário ir a Jerusalém, padecer muito dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressurgir no terceiro dia. Pedro o tomou de parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti mesmo, de modo nenhum isso te acontecerá. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás, tu me serves de pedra de tropeço. Não compreende que as coisas que são de Deus, e sim compreende das coisas que são dos homens. Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quiser vir após mim, negue-se, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Amém. Podeis assentar e vamos orar mais uma vez. Santo Deus, nosso Pai amado, obrigado por sua palavra, obrigado por estar na tua casa, obrigado por pertencer a uma igreja. Te pedimos, ó Deus, fale conosco e nos fortaleça, para que possamos então, dia após dia, te honrar, te servir e valorizar a igreja do Senhor, ó Deus, a gloriosa igreja de Cristo. Ó Pai, nós te pedimos, venha nos confrontar nessa noite, e que possamos dar frutos de arrependimento, por causa da sua maravilhosa palavra, para a glória do Senhor. Edifique o seu povo e venha nos fortalecer para que nós possamos, ó Deus,
testemunhar o seu nome e que possamos expandir o reino do Senhor nessa terra. Em nome de Jesus, assim nós oramos. Amém e amém. Amados irmãos, quero falar sobre esse assunto. Esse assunto que nós já conversamos um pouco ontem e foi maravilhoso a nossa comunhão, nosso ajuntamento de ontem foi muito bom para estudar a Bíblia. A nossa escola bíblica dominical, a nossa escola bíblica de quarta-feira tem sido bênção. Nós temos crescido nesse tempo, crescido de forma maravilhosa. E nesse contexto de falar sobre igreja, e o assunto de hoje é igreja. E o tema é a gloriosa igreja do Senhor Jesus. Há muitos nesse tempo, nessa geração, se nós perguntarmos o que é igreja, uns apontarão para um edifício, outros a terão como um clube, como um grupo em que a pessoa de vez em quando vai ali, frequenta e que eles se reúnem semanalmente. Outros poderão dizer: igreja é coisa do passado, nós não precisamos mais de igreja. Eu sou igreja, é a compreensão de muitos, interpretando erroneamente a palavra de Deus. Eles dizem: eu sou igreja. E aí nós, dentro desse assunto, pegamos o texto mais importante na história da igreja para fundamentar a nossa compreensão bíblica da igreja gloriosa do Senhor Jesus Cristo. Esse ambiente maravilhoso. Eu quero trazer, por exemplo, algumas ilustrações. Certo homem, ele pertencia a uma igreja, mas ele discordava daquela igreja, discordava daquelas pessoas, e então ele decide que ele vai sair daquela igreja. Então ele fala: vou criar uma igreja só para mim. Ele vai para uma ilha deserta, isolada, onde só ele tinha conhecimento do caminho, só ele pertencia, aquela ilha pertencia só a ele, ninguém, não tinha ninguém. E aí, depois de um tempo, alguém acha aquela ilha, e acha aquele homem, e acha naquela ilha várias igrejas. E aí, sem entender muito, alguém pergunta, olha para aquele homem e fala assim: mas que monte de igreja é essa? E ele fala: não, porque eu construí aquela igreja ali, mas não gostei muito do jeito que ela ficou, eu estava ficando ali dentro sozinho, e eu falava e dava eco, então eu criei uma outra igreja sem paredes, eu ficava livre. Só que essa igreja sem paredes, o dia que chovia, eu não podia ficar ali dentro, porque molhava tudo, então eu criei outra igreja, e ela tinha paredes até a metade, e tinha teto numa parte e em outra não, só que eu não gostei também. Ele foi criando igreja, ele estava inconformado, e alguém disse: então, você acabou de comprovar que a insatisfação por pertencer a uma igreja está em você, é sua, é culpa sua de não conseguir pertencer a uma igreja. O Hernando Dias Lopes ilustra da seguinte forma a realidade da igreja: se não fosse, assim como na arca, se não fosse a tempestade, o dilúvio lá fora, muitos não suportariam o mau cheiro daqui de dentro. Eu quero dizer para os irmãos: igreja é um lugar onde pecadores se ajuntam para se encontrar com o seu Salvador, e quando se encontram com o seu Salvador, recebem a sua palavra, eles se arrependem, e eles se arrependem, creem, e são fortalecidos, e vão abandonando os seus pecados, sendo santificados pela ação do Espírito, e então o corpo vai se ajustando. Qual o contexto aqui dessa passagem, irmãos?
O contexto dessa passagem é que Jesus começa a realizar seus milagres, começa o seu ministério, inaugura o seu ministério, a sua fama começa a correr, muitos começam a ir a Jesus para aprender com Ele, outros para serem curados, outros em busca de um milagre, outros querendo aprender a interpretação que aquele novo rabino que estava surgindo tinha a oferecer. Alguns curiosos, e a fama de Jesus se espalha. Jesus então faz ali uma pesquisa. Ele pergunta aos seus discípulos quem eles estão falando. Quem eles estão falando? O que eles estão falando sobre Ele e o que eles estão dizendo ser Jesus. E a resposta está aí no versículo de número 14. Uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou um dos profetas. Essa é a informação externa. Agora também tem uma informação interna. E ele pergunta: e vocês? Jesus faz dois tipos de pesquisa. Primeiro, a pesquisa externa, o que estão dizendo. E depois ele faz uma pesquisa interna. E vocês, quem dizem? Que dizem a meu respeito? O mundo tem uma perspectiva sobre quem é Cristo. Talvez na mais tola versão da interpretação do mundo sobre quem é Cristo está na fala de Bruna Marquezine: Jesus é um cara legal. Na visão de outros, Jesus é a solução para os seus problemas. Na visão de dentro, começando com o que João Batista disse, na visão de dentro da igreja, na perspectiva dos seus discípulos, começando com João Batista, vai dizer: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o Salvador do mundo. E o Salvador do mundo é, versículo de número 16, Pedro, o mais aleatório, aquele que sempre pula à frente, fala primeiro, aquele que é espontâneo. Pedro imediatamente, antes de Jesus acabar de falar, Pedro já tem uma resposta: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa é a visão de dentro. A igreja não pode tentar enxergar e passar Cristo para o mundo, de modo que, da mesma forma que o mundo entende quem é Cristo. O mundo olha para Cristo e fala: não, ele é um cara maneiro, ele é um divisor de águas, ele é importante na história. Maomé, por exemplo, vai olhar para Cristo e reconhecer quem Cristo era. Foi um grande profeta, mas ele é menor que eu. Os muçulmanos vão olhar para Jesus e vão dizer: não, nós reconhecemos a sua existência. A Igreja Católica, por exemplo, vai olhar para Cristo e vai falar assim: não, nós reconhecemos quem é Cristo, mas Cristo deu a chave do reino dos céus a Pedro, e porque ele deu a chave do reino dos céus a Pedro, Pedro está sentado do lado de Cristo. E a Igreja Católica tem o papado maior até mesmo do que a palavra de Deus. A interpretação do papado é mais importante do que a própria palavra de Cristo. A igreja gloriosa do Senhor Jesus olha para Cristo e diz: esse é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Agora, eu quero olhar
para esse texto e então pensar a respeito de 4 verdades fundamentais sobre a igreja gloriosa do Senhor Jesus. A igreja que foi perseguida, afrontada, desafiada, queimada. A igreja que sempre foi, sempre tem que ser e sempre será, tá, irmãos? Hostilizada. Quando o mundo começa a gostar muito da igreja, tem alguma coisa de errado com a igreja. O mundo que não teme ao Senhor, os ímpios que não se convertem, que são impenitentes, esses, quando eles começam a olhar para a igreja e falar assim, muito bem, é isso aí, tem uma coisa errada com a igreja. A igreja não tem que cair na graça do mundo, do povo que não é converso. A igreja cai na graça do povo que está aberto ao Evangelho e a Cristo Jesus, irmãos. Vamos parar com esse mimimizinho de achar que a igreja tem que ser favorecida. Nós estamos aqui no cantinho, as pessoas têm que achar a gente bonitinho. Não vai achar não, irmãos. Eles perseguiram os profetas, perseguiram a Cristo, perseguiram os apóstolos, a igreja de Jerusalém e naturalmente vão perseguir a gente. A ideologia de gênero é uma afronta contra a igreja. O aborto é uma afronta contra a igreja. E sempre vai ser assim. Os rebeldes, insubmissos, eles olham para a igreja gloriosa de Cristo. Eles não veem o Cristo, Filho de Deus, que tira o pecado do mundo. Eles veem inimigos. Nós precisamos, então, entender uma verdade aqui nesse texto. E a primeira verdade é: a igreja de Cristo, ela é espiritual. O que Jesus disse para Pedro? Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas o meu Pai que estás nos céus. A igreja de Cristo, ela tem que ser um ambiente espiritual, em oposição ao ambiente carnal que o mundo é. Tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Bem-aventurado és tu, Simão, porque não foi carne nem sangue que te revelou. A igreja é uma igreja espiritual. Por isso, a igreja é lugar de crentes convertidos, salvos, que são espirituais. Efésios, capítulo 5, versículo 19. Olha o ambiente da igreja. Olha como que nós cantamos, o que nós cantamos nesse ambiente espiritual. Falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando no vosso coração. Cânticos o que, irmãos? Espirituais. Esse ambiente espiritual de pessoas que são quebrantadas, convertidas, salvas, elas vivem para a glória de Deus e elas são espirituais e não carnais. Eu quero que você entenda essa palavra espirituais não como sobrepondo os demais, mas em contraponto a uma vida na carne, na carnalidade, fazendo as vontades da carne, os prazeres da carne. Nós precisamos entender que esse ambiente espiritual, a igreja espiritual, ela deve ser tratada com seriedade, irmãos. A carnalidade transforma a casa de Deus em covil de salteadores. Mateus capítulo 21, versículo 13. E disse-lhes, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração,
espiritual. O ambiente espiritual. A minha casa será chamada casa de oração, mas vós tendes convertido em covil de ladrões. À medida que a carnalidade cresce no meio da igreja, a promiscuidade, a fornicação, o adultério, a jogatina, as pessoas que vão para a igreja, mas querem se esconder atrás de um título de chamado crente, atrás de um falso batismo, transformam a casa de Deus em covil de salteadores. E aqui está a responsabilidade tanto de um pastor como de ovelhas. Pastor carnal gera ovelha carnal, e ovelha carnal vai sempre transformar a casa de Deus em covil de salteadores. Nós vamos observar a palavra de Deus nos chamando a atenção a respeito disso, em inúmeros textos, que vai nos apertar a respeito dessa questão. Deixa eu citar um para vocês. Salmo 74, versículo 7. Lançaram fogo ao teu santuário, profanaram a morada do teu nome, derrubando-a até o chão. Até quando pessoas carnais vão conviver confortavelmente na igreja, transformando-a em covil de salteadores e derrubando os seus muros, colocando fogo no santuário do Senhor, fogo estranho, e profanando a morada de Deus? Esse lugar que o salmista anelou estar e disse que valia mais um dia nesse lugar do que 1000 outros lugares, não é um covil de salteadores, não é um ambiente carnal, é um ambiente em que nós desfrutamos da presença maravilhosa de Deus. E essa presença maravilhosa de Deus, ela não é derramada em um ambiente carnal. A igreja brasileira se acostumou com esse ambiente. Um ambiente que não produz vida. Um ambiente que não produz transformação. Um ambiente que deixa que as pessoas fiquem como elas estiverem, sem se incomodar com os pecados que elas estão cometendo, de segunda a segunda. Elas vão ao domingo, sentam no banco da igreja, confortavelmente ouvem palavras motivacionais, voltam para os seus lares e não são incomodadas em suas carnalidades. Não foi carne que te revelou, Simão, mas foi o meu Pai. Segundo, essa igreja, a igreja gloriosa, ela é edificada sobre Cristo, e aqui nós temos uma grande problemática teológica para resolver, irmãos. Versículo 18. E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado dos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Primeiro, nós temos aqui duas palavras distintas. A primeira, a palavra Petra. Também eu te digo que tu és Petrus, e sobre esta Petra, no grego, isso fica fácil de compreender sobre qual é a edificação que está a igreja. Tu és Petrus, é um fragmento de pedra. Petrus é um fragmento de pedra. E Petra
É uma rocha. É referência a uma rocha. O que isso significa? Deus está dizendo: você, Pedro, é parte de uma grande obra. E o versículo seguinte vai nos informar a respeito do grande valor e grande importância que tem Pedro na vida da igreja. Te darei as chaves. Significa uma transição de liderança. Pedro é o líder apostólico da igreja. Quando Jesus ascende aos céus, vamos voltar um pouquinho. Quando Jesus aparece aos discípulos, depois da sua ressurreição, a quem ele dirige a maior parte de suas palavras, até mesmo para restaurar a fé. Ele desenvolve um diálogo de restauração de fé como se ele estivesse autorizando Pedro a liderança da igreja. Pedro, Cristo sobe aos céus, o Espírito Santo desce. Quem é o primeiro que prega depois da ascensão de Cristo? Pedro. Inegavelmente, Pedro é uma ferramenta maravilhosa nas mãos de Deus para a edificação da sua igreja. Mas da mesma forma, inegavelmente, Cristo é a única pedra sobre a qual a igreja está edificada. Ele vai dizer: tu és Petros, mas sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E aí, no próprio português, nós entendemos muita coisa. Quando nós queremos se referir a algo que está próximo ou na nossa mão, nós dizemos esta. Quando nós estamos apontando para alguma coisa, nós dizemos essa. Essa bolsa é bonita. Esta camisa é minha. Observe que a grande problemática que foi causada pelo desvio da igreja na era pré-medieval, na era de transição e na era medieval. Nós vamos observar que se deu por conta da má interpretação desse versículo, irmãos. Todo desvio. A Igreja Católica Apostólica Romana disse: nós temos Pedro, ele é o nosso líder, e é sobre ele que nós estamos edificados. E Cristo está dizendo: eu sou a pedra sobre a qual a igreja estará edificada para sempre. Isso fica claro porque, se nós olharmos a própria fala de Pedro, Atos capítulo 4, versículo 11. Atos capítulo 4, versículo 11. Diz assim: ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. Pedro está apontando, dizendo: ele, a pedra que vocês abandonaram, é a pedra de esquina, é o firmamento que a igreja deve estar edificada. Mais uma vez Pedro vai dizer isso, agora escrevendo, 1 Pedro capítulo 2, capítulo 2, versículo 4. Chegando-vos para ele, pedra viva, rejeitada, na verdade pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. O próprio dos quais muitos estavam olhando para ele, dizendo: esse é o nosso líder. Ele está dizendo: não,
O firmamento da igreja, o alicerce da igreja é Cristo Jesus. Ele é a pedra angular sobre a qual a igreja está edificada, porque Ele deu a vida pela igreja. E a igreja de Cristo, gloriosa, está edificada sobre Cristo. Por isso que nós rejeitamos muitos ensinos, irmãos. Por exemplo, existe um ensino de muitas igrejas que estão baseadas em cima de uma revelação de uma pessoa. Eu fundei a igreja porque Deus me revelou isso, isso, isso. Essa igreja está edificada sobre uma revelação, não sobre Cristo. Ela não é a igreja gloriosa de Cristo. Por exemplo, Joyce Meyer, ou melhor, a Ellen G. White, ela sonhou, e aí o que ela tem de sonho é toda a doutrina de uma igreja. A Bíblia está ali, mas o meu sonho, a minha revelação está aqui. A igreja é edificada sobre Cristo, irmãos. Essa é a igreja gloriosa. Terceiro, a igreja gloriosa está a serviço de promover Cristo e não embaraçá-lo. Agora, olha que controvérsia. Pedro é elogiado no começo do texto e no final do texto ele recebe uma dura palavra, uma repreensão severa. Pedro tomou Jesus à parte e começou repreendendo o Senhor. Tenha compaixão de ti, de modo nenhum isso vai acontecer. Pedro está falando, Jesus, você não vai morrer nada. Que nada, Jesus, nada disso de negócio de morrer. Fica tranquilo, vou estar aqui, vou te defender. Jesus, voltando-se para ele, versículo 23, disse, para trás de mim, Satanás, tu me serves de pedra de tropeço, não compreendes as coisas que são de Deus, e sim das que são dos homens. Olha que paradoxo aqui, irmãos. Olha que contraste. Olha aí comigo para o versículo 17. Jesus respondeu, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue que te revelou, mas o meu Pai que está nos céus. Agora, olha o versículo 23. Ele, porém, disse a Pedro, para trás de mim, Satanás, tu me serves de pedra de tropeço, e não compreendes as coisas de Deus. Foi meu Pai que te revelou que eu sou Cristo, e você não compreende as coisas de Deus. Primeira verdade sobre esse versículo, Jesus não está dizendo que Pedro é Satanás. Ele está repreendendo Pedro porque Pedro cedeu a uma tentação e deu lugar para tentar Jesus a tirá-lo do caminho da cruz. Segunda verdade sobre esse versículo. Então disse Jesus, para trás de mim, Satanás, tu me serves de pedra de tropeço, não compreendes as coisas que são de Deus, mas são dos homens. Ele está dizendo, Pedro, você agora está tentando me embaraçar. E a igreja deve estar a serviço de promover Cristo e não embaraçá-lo. Pedro estava a serviço de promover Cristo. No versículo 16. Mas no versículo 23 ele estava a serviço de embaraçar Cristo. Nós precisamos, irmãos, como igreja gloriosa do Senhor Jesus, promover Cristo. Como que a igreja tem sido dificultosa nisso? Algo tão simples e objetivo. Inventam culto de tudo quanto é jeito. Inventam doutrina de todas as formas falsas. Tentam de todas as formas dinamizar a vida da igreja, fazer a igreja ser popular, crescer com o esforço humano. Isso tudo é embaraço. Culto pet. Culto pet, irmãos. Olha agora o que nós estamos vendo, irmãos. As pessoas levam
os cachorrinhos para a igreja e ter um culto para cachorro. Isso promove ou embaraça o nome de Cristo, irmãos? Embaraça. A igreja deve promover o nome de Cristo. A igreja deve dizer: Ele, Jesus, é o Cristo, Filho do Deus vivo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E não dizer: que é isso? Fique tranquilo. Deus, Jesus não veio condenar o mundo, não. Isso embaraça o nome de Cristo. Embaraça a pregação do Evangelho, embaraça Cristo e não o promove. Quarto e último lugar. A igreja gloriosa do Senhor Jesus é um lugar onde pessoas que decidiram renunciar tudo e tomaram a cruz e querem seguir a Jesus. A igreja gloriosa de Jesus é um lugar onde pessoas que decidiram renunciar se ajuntam para glorificar a Deus, edificar umas às outras e seguir Jesus. Mateus capítulo 19, versículo 21. Diz assim a palavra de Deus: disse-lhe Jesus, contexto do jovem rico, disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai e vende tudo que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro nos céus. Então, vem e me segue. Exige renúncia. Lucas, capítulo 14, versículo 26. Lucas capítulo 14, versículo 26. Diz assim a palavra de Deus: se alguém vier a mim e não se desprender de pai, mãe, mulher e filhos, irmãos, irmãs, e até mesmo da sua própria vida, não pode ser meu discípulo. O que é que Jesus está dizendo? Versículo 24. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, negue-se, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Enquanto a igreja for um ambiente onde as pessoas vêm machucadas, feridas, cheias de pecado, e tem que vir, esses que tem que vir. Jesus veio para esses, para aqueles que estão perdidos, para aqueles que estão abandonados, aqueles que estão moribundos, fracos, aqueles que estão desviados. Jesus veio para esses, para os doentes e não para os sãos, como ele mesmo disse. Só que Jesus veio para estes, fez o convite que está em Mateus capítulo 11, versículo 28 ao 30. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde, e acharão descanso para as vossas almas. Jesus veio chamar, e esse é o chamado, mas estes que são chamados por Cristo também são chamados a abandonar os seus pecados, a abandonar a sua vida pecaminosa, a negar a si mesmo, a renunciar e a seguir a Cristo. Enquanto a igreja for um lugar onde as pessoas não renunciam, não negam a si mesmo, a igreja não será um ambiente que reflete, que brilha a glória do Senhor Jesus. Sabe como é que é? É muito difícil. Eu sou um pecador, eu gosto da igreja, eu gosto das pregações, eu me sinto bem. E o seu pecado?
que é que Jesus disse para a mulher samaritana? Eu não te condeno. Vai e conta para as pessoas o que eu fiz por você. Eu te salvei. O que é que Jesus disse para a mulher pega em adultério? Vá e não peques mais. O que é que Jesus disse para Zaqueu? Hoje veio salvação a esta casa. A igreja gloriosa do Senhor Jesus Cristo é um lugar onde pessoas são convidadas a renunciar os seus pecados, tomar a cruz e a seguir Jesus. Não existe evangelho sem cruz. Não tem como pertencer à igreja de Cristo sem tomar a cruz. Não tem como seguir a Cristo sem tomar a cruz. Renunciar, negar-se a si mesmo. E aí, você vê os embaraços a respeito do nome de Jesus por aí. Que história é essa de tomar a cruz? Jesus falou para tomar a cruz, mas Ele mesmo tomou a cruz. Você não tem que tomar cruz nenhuma. O diabo pregando. Jesus disse: toma a sua cruz e me siga. Trecho do livro A Glória da Verdadeira Igreja. Uma igreja de Cristo, de acordo com a instituição do Evangelho, é a congregação de cristãos piedosos, que tendo sido batizados após profissão de fé, com assembleia declarada, em acordo e com sentimentos mútuos, de entregar totalmente a Deus, e regularmente se encontrarem em um lugar para culto público e adoração a Deus, entre os quais a palavra de Deus e os sacramentos são devidamente ministrados de acordo com a instituição de Cristo. Essa é a beleza, e essa beleza é a glória da igreja, que consiste em todas as pessoas serem verdadeiramente convertidas e serem pedras que vivem para glorificar a Deus. Amados irmãos, nessa noite que estão aqui me ouvindo, o que posteriormente vão me ouvir, talvez você não conseguiu se firmar numa igreja até hoje, porque você ainda não renunciou, não abandonou os seus pecados. Eu quero te dizer, Jesus te convida, pecador, vem já, venha como está, venha após Ele. Tome o fardo dele. Renuncie a si mesmo e siga a Cristo. E siga-me. Quero concluir dizendo: esse é o chamado de Cristo. Venha, negue-se a si mesmo, se arrependa dos seus pecados. Ele não vai dizer, tome a minha cruz e continue seguindo sua vida. Você vai tropeçar, vai cair, vai se machucar. Você não vai conseguir. Você vai se perder no meio do caminho. Por isso que Jesus disse, tome a sua cruz e siga-me. Porque nós vamos andar nos seus passos. Ele vai andar do nosso lado. Ele vai nos amparar quando nossa perna fraquejar.
Ele vai segurar em nossa mão quando nós não conseguirmos caminhar mais. Ele vai nos sustentar na caminhada. Por isso eu quero convidar você nessa noite a tomar a sua cruz e a seguir Jesus. Pare de seguir promessas de homens. Pare de se apossar daquilo que Deus não prometeu na palavra e se aproprie daquilo que Cristo tem para a sua vida. E o que Cristo tem para a sua vida nessa noite é a cruz vazia, porque Ele morreu, derramou sangue, ela está vazia, Ele ressuscitou e Ele vive e reina. A cruz é um sinal de esperança para nós. Ela está vazia, por isso que nós podemos tomar a cruz e seguir Jesus. Ela é um símbolo de vitória, de triunfo. É um símbolo em que Deus esmagou o seu filho, um símbolo de morte. Mas por essa morte, a justificação. E a cruz, o evangelho da cruz, significa também o triunfo, a vitória, a nova vida que temos de ter em Cristo Jesus. O velho homem morreu naquela cruz com Cristo. E porque Ele desceu da cruz, foi ressuscitado, Ele está vivo, eu vivo para sempre. E eu tomo a minha cruz e eu sigo a Jesus. Faça parte da igreja gloriosa do Senhor Jesus. Não deixe de congregar. Não fique longe. Se ajunte. Venha fazer parte da gloriosa igreja do Senhor Jesus Cristo. Abandone os seus pecados. A graça. Aqui na casa do Deus vivo, coluna e esteio da verdade. A graça para o pecador arrependido. Se arrependa e creia. E seja salvo. Feche seus olhos e vamos orar. Ó Deus, Pai bendito, eu oro para que, na ação do Seu Espírito Santo, corações possam ser convencidos do pecado, da justiça e do juízo, e que a maravilhosa graça que cativa, que atrai, possa agir poderosamente, trazendo corações a Cristo. Oro, Senhor, para que a Sua palavra penetre no profundo de muitos corações e que eles possam se render, entendendo que Cristo deu a Sua vida pela igreja. Deu a Sua vida para nos salvar. E agora Ele nos ajunta, Ele nos convida ao arrependimento, Ele nos dá graça, mediante essa graça nós nos arrependemos, nos quebrantamos. Então Ele nos convida, negue-se, abandone os seus pecados, renuncie, tome a sua cruz e siga-me. Que aqui, nessa noite, possam ter novos seguidores de Cristo, decididos a renunciar, a tomar a cruz e a segui-lo. Que pessoas que estão ouvindo as nossas mensagens possam entender que precisam se arrepender dos seus pecados, voltar para Cristo, tomar a sua cruz, renunciar ao pecado e segui-lo. Em nome de Jesus oro que haja salvação em nosso meio e que a igreja gloriosa possa continuar marchando resoluta, brilhante e testemunhando e glorificando a Deus. Em nome de Jesus nós oramos. Amém e amém. Amém, irmãos. Deus abençoe sua vida. Que prazer tê-lo aqui, visitante. Volte sempre. Você que tem nos acompanhado, as nossas pregações, venha participar do culto aqui conosco, sentir o calor da comunhão. Um forte abraço do seu pastor que te ama e está orando por você.